E aí, pessoal, bem-vindos ao Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai te dar um superpoder. A manha de enxergar aquela manipulação sutil que rola todo santo dia. Sabe? Uma persuasão meio ninja que vai controlando sua agenda, roubando seu tempo, te deixando no fim do dia completamente exausto. O nome do nosso alvo é a busca indisciplinada por mais. E a nossa arma secreta para a gente retomar o controle, o essencialismo. Ok, vamos começar com uma pergunta que talvez doa um pouquinho. Pensa aí na sua última semana. Você se sentiu naquela correria sem fim, pulando de uma tarefa para outra, com a agenda lotada e o celular quase explodindo de notificação? Tá, agora a pergunta de $1 milhão. Você estava sendo produtivo de verdade ou só ocupado? Porque olha, a diferença é gigantesca. Estar ocupado é ficar respondendo e-mail o dia inteiro. Ser produtivo é construir aquele projeto que vai, de fato, mudar sua carreira. Entende? Estar ocupado é ir em todas as reuniões. Ser produtivo é ir na única reunião que realmente importa. É nessa brecha aí que a manipulação se esconde. Porque a verdade é a seguinte: na maioria das vezes, essa sensação de estar sobrecarregado não é culpa sua. É o resultado de um sistema. Um sistema onde a cultura da empresa bate palma para quem responde e-mail meia-noite. Onde seus colegas te medem pela quantidade de projetos que você acumula, e não pelo impacto que você gera. Chefes, clientes, até nossa família, muitas vezes sem querer, acabam ditando o que é prioridade para a gente. E nós, naquela ânsia de agradar, de sermos vistos como prestativos, a gente abre mão da nossa maior força, o poder de escolher. E olha, ninguém sentiu essa dor na pele de forma mais intensa do que o Greg McKeown, o autor do livro que a gente vai destilar hoje. Cara, imagina só, ele conta que no dia mais importante da vida dele, o nascimento da filha, ele recebeu um e-mail de um cliente dizendo que ele precisava ir para uma reunião. Um colega ainda botou mais pilha, falando que era uma péssima hora para ter filhos. E o que ele fez? Ele disse sim. Ele deixou a esposa e a filha recém-nascida no hospital para ir na tal da reunião. E o resultado? O cliente nem ligou. Ele não ganhou respeito nenhum, ele só sentiu vergonha e um arrependimento que doeu na alma. Essa experiência foi o fundo do poço que forçou ele a criar uma filosofia para retomar o controle. Exatamente essa filosofia que a gente vai desvendar junto. Nosso mapa para a liberdade é bem claro. Primeiro, vamos expor a armadilha do sim automático. Depois, vamos mergulhar na filosofia revolucionária do menos, porém melhor. Em seguida, eu vou te entregar o arsenal do essencialista, as táticas práticas para o dia a dia. Aí a gente vai treinar a coragem de dizer não de um jeito elegante e, por fim, você vai sair daqui com sua primeira missão para botar tudo isso para rodar. Preparado? Então, simbora. Vamos começar pelo campo de batalha onde a maioria de nós vive todos os dias. O mundo do não essencialista. É um lugar barulhento, caótico, onde a agenda dos outros vira sua lista de tarefas. É um mundo do deixa comigo, mesmo quando por dentro a gente está gritando pelo amor de Deus, não! Sabe? É um lugar onde dizer sim virou um reflexo, uma resposta automática para evitar conflito, para parecer capaz, para agradar todo mundo. E como é que a gente sabe se está preso nessa armadilha? Faz um check-up sincero aí. Você já sentiu aquela ironia cruel de estar com um trabalho até o pescoço, mas ao mesmo tempo se sentindo subutilizado, como se o seu talento de verdade estivesse sendo desperdiçado em tarefa chata e reunião inútil? Ou aquela sensação no fim do dia de que você correu uma maratona, mas continua exatamente no mesmo lugar? Se você balançou a cabeça para qualquer uma dessas perguntas, bem-vindo ao clube. A boa notícia é que tem uma porta de saída. O problema todo está aqui. O não essencialista é tipo um bombeiro amador correndo para apagar um monte de foguinho o dia todo. É o e-mail que acabou de chegar com a etiqueta urgente, o telefone que não para de tocar, o colega que aparece na sua mesa com um probleminha rápido. Ele passa o dia apagando esses incêndios pequenos. Enquanto isso, o incêndio de verdade, aquele que vai queimar a casa toda, o seu grande projeto, sua saúde, seu relacionamento, tá lá crescendo quietinho no porão. A gente reage ao barulho e perde a capacidade de ouvir a música. E a parte mais traiçoeira é que, muitas vezes, a gente cai nessa armadilha por causa do nosso próprio sucesso. O McKeown chama isso de paradoxo do sucesso, e é genial. Pensa nisso como uma historinha em 4 atos. Ato 1, você tem clareza. Foca numa coisa e sucesso. É promovido, seu negócio cresce. Mas aí vem o ato 2. Com o sucesso, seu nome fica conhecido. Chove oportunidade, convite, projeto imperdível. No ato 3, você fica seduzido. Pensa, não posso perder nada disso, e começa a dizer sim para tudo. O resultado? Ato 4. Sua energia, que antes era um laser focado, se espalha como uma lâmpada fraca. E aquele foco que te trouxe o sucesso some. Ironicamente, o sucesso vira o gatilho do seu fracasso. Mas se o não essencialismo é a doença, qual é a cura? É aqui que entra a nossa arma secreta,
Uma filosofia poderosa e libertadora para a gente tomar as rédeas da nossa vida de volta. E dá uma olhada nesse slide, ele mostra a mudança de identidade que o essencialismo propõe. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. O não essencialista se vê como vítima das circunstâncias. Eu tenho que fazer isso. Ele vive sob a tirania da obrigação. Já o essencialista se vê como o arquiteto da própria vida. Eu escolho fazer isso. Essa simples troca de palavras muda tudo. Deixa de ser sobre reagir e passa a ser sobre agir com intenção. E o resultado final não é só ter controle, mas, como o slide mostra, é sentir alegria na jornada. É a diferença entre ser um passageiro no banco de trás da sua vida e ser o piloto. O lema do essencialista pode ser resumido numa frase em alemão que ficou famosa com o lendário designer Dieter Rams. Weniger, aber besser. Menos, porém, melhor. E atenção, não é sobre fazer menos por preguiça, tá? É a busca deliberada, disciplinada por menos coisas para que você possa investir sua energia naquilo que realmente vai gerar um resultado extraordinário. Pensa num guarda-roupa lotado de roupa barata que você nunca usa contra um com poucas peças de qualidade que você ama e que te caem perfeitamente. É essa a ideia. A metáfora visual do livro é perfeita para entender o impacto disso. Imagina que sua energia é um recurso limitado, tipo a bateria do seu celular. O não essencialista conecta dezenas de pequenos aplicativos ao mesmo tempo, espalhando essa energia em 1000 direções. O resultado? 1 milímetro de progresso em cada uma. A bateria acaba e nada de importante foi feito. Já o essencialista fecha todos os aplicativos e direciona toda a carga da bateria para a única coisa que importa. O resultado? Um avanço gigante, progresso de verdade. Muitos de nós confundimos movimento com progresso. Essencialismo é sobre garantir que a gente está se movendo na direção certa. Ok. A filosofia é linda, mas como a gente coloca isso em prática no meio do caos da segunda-feira de manhã? Chegou a hora de abrir a caixa de ferramentas. Vamos conhecer o arsenal do essencialista, as 3 táticas que você vai usar para vencer o caos. O método é um ciclo simples, mas super poderoso de 3 passos. Pensa nele como se fosse um sistema operacional para a sua vida. Primeiro, explorar. É o momento de ser curioso, de abrir o leque de opções, mas com um olhar de detetive para separar o que é importante do que é só barulho. Segundo, eliminar. Aqui você vira um editor impiedoso, cortando tudo que não serve para o seu objetivo principal. E terceiro, executar, onde você constrói um caminho sem atrito para que o essencial aconteça da forma mais fácil possível. Explorar, eliminar, executar. E repetir, sempre. Vamos para o passo 1. Explorar. A ferramenta mais poderosa aqui é algo que a gente quase não tem mais: espaço. Vivemos tão ocupados, fazendo, que não paramos para pensar. O Bill Gates, mesmo no auge da Microsoft, tirava uma semana inteira 2 vezes por ano para se isolar numa cabana e só ler e pensar. Eram as semanas de pensar dele. Tá, você não precisa ser bilionário nem se isolar por uma semana, mas precisa agendar reuniões com você mesmo. Bloqueia 30 minutos na sua agenda, sem celular, sem e-mail. Pode ser uma caminhada na hora do almoço. O objetivo é o mesmo: criar uma pausa no barulho constante para que a sua própria voz possa ser ouvida. Certo, você criou um espaço para pensar. E agora? Como é que você filtra as dezenas de oportunidades, pedidos e ideias que chegam até você todos os dias? A resposta é uma ferramenta brutalmente eficaz: a regra dos 90%. A lógica é simples e, cara, é libertadora. Diante de uma nova oportunidade, um projeto, um convite, até uma série para maratonar, dá uma nota de 0 a 100. Agora vem a virada de chave. Qualquer coisa que não for um 90 ou mais é automaticamente um 0. Não é o 60. Não é o 70 que pode ser bom, é um não. Acabou aquela angústia de ficar pesando prós e contras de algo que é bom, mas não ótimo. A regra é clara: se não for um com certeza, então é um não obrigado. Isso vai te livrar de dezenas de compromissos medíocres que só servem para ocupar espaço. Depois de explorar e identificar o que não é essencial, vem o passo mais corajoso: eliminar. Mas não pensar nisso como uma perda. Pensa como um escultor. Ele não cria uma estátua adicionando mais mármore. Ele a revela removendo o que não é necessário. Eliminar é o seu cinzel. Cada tarefa boba que você remove, cada reunião inútil que você cancela, é um pedaço de mármore que você tira para revelar a obra de arte que é a sua vida, focada no que realmente importa. E, finalmente, a execução.
O não essencialista vê uma montanha e tenta empurrá-la com força bruta. O essencialista é mais inteligente. Ele não empurra, ele procura a alavanca. Ele para e pergunta: qual é o maior obstáculo que, se eu remover, vai tornar todo o resto mais fácil? Talvez seja a falta de uma habilidade, um processo ruim no trabalho ou até uma notificação de celular que sempre te distrai. Em vez de lutar contra o atrito todo dia, ele foca em remover a fonte do atrito. Uma vez que o obstáculo some, o progresso flui. Mas, é importante dizer, essa filosofia não é uma solução mágica, tá? O essencialismo pode ser mais difícil de aplicar para quem está em posições com menos autonomia ou privilégio. Dizer não para um chefe pode ter consequências reais. A ideia não é ser ingênuo, mas começar a identificar onde você tem poder de escolha, mesmo que seja pequeno, e expandir a partir daí. E para eliminar, você vai precisar da habilidade mais difícil e mais importante de todas. A habilidade que separa os amadores dos mestres. É aqui que você se torna o verdadeiro ninja da persuasão do nosso título. A coragem de dizer não. Porque, no fundo, a maior manipulação que a gente sofre é a nossa própria dificuldade em colocar limites. E para entender o poder de um não, eu preciso contar a história da Cynthia Covey. O pai dela, o famoso autor Stephen Covey, tinha planejado uma noite especial com ela, cheia de detalhes, mas, ao saírem de um evento, um velho amigo os convidou para um jantar chique. A maioria de nós, para não parecer rude, teria dito sim e estragado os planos. Mas o Stephen Covey olhou para a filha, sorriu e disse para o amigo: adoraria, mas hoje não dá. Eu e a Cynthia temos uma programação muito especial. A Cynthia disse que aquele não do pai dela, aquele sim gigantesco para ela, criou uma conexão que durou a vida inteira. Lembre-se disso. Toda vez que você diz não para algo não essencial, você está dizendo um sim poderoso para algo que realmente importa na sua vida. Ok, mas como dizer não na prática sem se sentir um monstro? Aqui está o seu kit de primeiro socorro social. Primeiro, a pausa embaraçosa. Seu chefe te pede algo absurdo. Em vez de responder na hora, só fique em silêncio por 3 segundos. É incrível como as pessoas recuam diante do silêncio e, às vezes, até retiram o pedido. Segundo, o não mais. Eu não consigo fazer isso esta semana, mas posso te ajudar a encontrar alguém que possa. Você recusa, mas ainda ajuda. Terceiro, a resposta mágica para o seu chefe. Sim, adoraria. Para eu focar nisso com qualidade, qual das outras prioridades que você me passou eu devo deixar em segundo plano? Isso devolve a decisão e a responsabilidade para ele. Pratique essas frases, elas são sua armadura social. E o ponto crucial é este, uma verdade que vai contra tudo que nos ensinaram sobre ser legal. Dar um sim fraco ou um talvez que você sabe que não vai cumprir não é gentileza, é covardia. Você só está adiando o desconforto e criando uma falsa esperança na outra pessoa, o que é muito mais cruel a longo prazo. Um não honesto e direto, mesmo que seja difícil na hora, é uma forma de respeito. Permite que o outro siga em frente. Clareza é gentileza. Chegamos à parte mais importante. Conhecimento sem ação é só entretenimento. Então, se prepara para sua primeira missão essencialista. Um pequeno experimento de baixo risco para você começar a sentir o poder dessa filosofia na sua pele ainda hoje. O plano é simples. Passo 1. Identifique. Pensa num pedido ou compromisso que você aceitou e que está te consumindo. Aquele que te dá um nó no estômago só de pensar. Passo 2. Prepare. Volta lá no nosso repertório do não e escolhe a frase perfeita para a situação. Ensaiou no espelho se precisar? Passo 3. Execute. Respira fundo e diga não, com elegância, clareza e sem 1 milhão de desculpas. E passo 4. O mais revelador. Avalie. Observe o que acontece depois. O mundo desabou? A pessoa te odiou para sempre? Ou ela simplesmente disse ok e seguiu em frente? Você vai descobrir que 99% do medo de dizer não vive só na sua cabeça. E a sensação de liberdade que vem depois é viciante. A chave aqui é começar com apenas uma coisa. Não tente virar um monge essencialista da noite para o dia. Isso é receita para o fracasso. Pensa que é como ir na academia pela primeira vez. Você não começa levantando 100 quilos. Você começa com o peso mais leve. Diga não a uma reunião que poderia ser um e-mail. Diga não a um pequeno favor que te desviaria do seu foco. Cada não pequenininho é uma repetição que fortalece o seu músculo essencialista. Com o tempo, você vai ficar mais forte e dizer não para coisas maiores vai se tornar natural. E para finalizar, eu deixo vocês com esta pergunta da poeta Mary Oliver. No final das contas, essencialismo não é sobre gerenciar seu tempo ou zerar sua caixa de e-mails. É sobre gerenciar sua vida. É sobre ter a coragem de proteger sua vida única, fantástica e preciosa de ser sequestrada pelo que é trivial. É sobre escolher de propósito em que você vai investir seu tempo e sua energia para deixar sua marca no mundo. Então, o que você vai escolher? Obrigado por assistir ao Biblioteca Destilada. Até a próxima.